Olá, meus amigos, vocês estão bem? Estamos de volta a Direito Penal para o concurso da Polícia Civil, Investigador e Escrivão de Polícia. No vídeo passado, o que nós fizemos? Nós falamos, entre outras questões, né, ou questões, né, como dizem por aí, mas são questões que falam, né, mas a gente falou sobre concurso de pessoas. E aí, a ideia principal do concurso de pessoas, qual era? A ideia de que concurso é uma quantidade grande de pessoas fazendo alguma coisa. Não precisa ser enorme, mas eu estou falando que pelo menos 2 pessoas para cometimento, para que seja cometido um crime específico. Pois bem, então concurso de pessoas a gente viu todo o conceito e eu preferi não misturar com outra coisa, que é o que a gente chama de concurso de crimes. Então veja só, o que a gente vai estudar agora, a gente fala de concurso de crimes. Por que, professor? Então veja só, se concurso de pessoas é uma reunião de pelo menos 2 pessoas para praticar um crime, concurso de crimes é a reunião de vários crimes. Olha que coisa, então olha só, concurso de crimes é a ocorrência de vários crimes. Isso que eu quero que você entenda. Só que aí é lógico que você precisa pensar uma coisa. Pensa o seguinte, uma pessoa matou uma pessoa em 1990 e depois matou uma outra pessoa em 2020, 30 anos depois. O que esses crimes têm um com o outro? Nada, absolutamente nada. Então, quando a gente fala de concurso de crimes, a gente está falando numa situação em que crimes aconteceram num período muito próximo, ou por vezes até no mesmo momento. E aí o que eu quero fazer? Então, concurso de crimes é isso, é a ocorrência de vários crimes em um momento próximo. Se você pegar os livros de direito, eles vão dar definições muito mais sofisticadas, muito mais complexas. Mas o meu objetivo aqui, eu falo principalmente para quem vai fazer este concurso e não tem formação em direito. Porque quem tem formação em direito, isso que eu estou explicando aqui, o cara resolve em 15 minutos. O cara, em 15 minutos de uma leitura, né? Não 15 minutos de aula. Não sei nem quanto tempo vai demorar essa aula. Talvez não seja uma aula muito longa, até porque você pode voltar. Mas qual é o ponto principal? Eu quero explicar isso aqui de um jeito que você que não é do direito, você consiga aprender, consiga entender o que eu estou falando. Então olha só. Falamos que concurso de pessoas são várias pessoas cometendo um crime. Beleza. Concurso de crimes é a ocorrência, desculpe, é a ocorrência de vários crimes no momento próximo. Professor, mas precisa ter também uma quantidade maior de pessoas? 2, 3, 20 pessoas? Não. É isso que eu quero que você entenda. É a ocorrência de vários crimes em um momento próximo que podem, inclusive, ter sido praticados por uma única pessoa. Então entenda a diferença, né? Então olha só, no concurso, e talvez este conhecimento seja importante para quando você for fazer uma prova escrita ou ser perguntado numa prova oral, por exemplo. Mas qual é a diferença entre concurso de pessoas e concurso de crimes? No concurso de pessoas, eu tenho várias pessoas cometendo um crime. Isso é o concurso de pessoas. Então são 2 pessoas que se reúnem para fazer um roubo, um único roubo, tá? Então esse é o ponto. Concurso de crimes é a ocorrência de vários crimes. E estes crimes podem, inclusive, ter sido praticados por uma única pessoa. Então, a questão principal é essa. E aí a gente tem, dentro do concurso de crimes, a gente tem 3 conceitos. A gente tem o conceito de concurso material, a gente tem o conceito de concurso formal e a gente tem o conceito de crime continuado. Só que veja só, os conceitos, para quem não é do direito, são conceitos muito complexos. O que eu vou fazer? Eu vou contar para você 3 histórias.
E é a partir dessas 3 histórias, e são histórias diferentes, claro, uma para cada assunto, concurso material, concurso formal e crime continuado. E com essa história, com essas histórias que eu vou contar para você, depois a gente vai voltar na lei e vai tentar traduzir ou colocar da nossa história que a gente contou aquilo que está na lei. Então a gente vai fazer esta associação. Então olha só, história 1. História 1. João resolve entrar em uma casa que estava habitada por Maria, com o objetivo de estuprá-la. Professor, nossa, que exemplo estranho. Você vai trabalhar na polícia, meu jovem. Então você vai ter coisas estranhas, né? Então, ó, entenda. O João resolve entrar em uma casa que estava habitada por Maria. Então, na casa de Maria, vou até colocar assim, né? Resolve entrar na casa de Maria, acho que é melhor. Ó. Na casa de Maria, com o objetivo de estuprá-la. Após ter realizado o estupro, e o estupro se consumou, João percebe que Maria possuía um iPhone e resolve levá-lo. Ameaçando Maria para que esta não reagisse. Tudo bem? Você consegue entender essa primeira história? Então a história é a seguinte. O João resolve entrar na casa da Maria com o objetivo de estuprá-la. Depois que ele estuprou, mas ali naquele mesmo contexto, ele, indo embora já, percebe que a Maria tem um iPhone. E aí ele pega o iPhone. A Maria até fala, pô, mas depois de você ter me estuprado, você ainda vai me roubar? Vou te roubar. E se você reagir, eu vou bater em você, vou fazer alguma coisa. Veja, a figura toda do roubo, né? Então levar alguma coisa de alguém com violência ou com grave ameaça. Então neste caso aqui, em que o João entrou na casa da Maria, fez o estupro, cometeu o estupro, e depois ele roubou, isso é um conceito do que eu chamo de concurso material. Então olha só, neste caso, João cometeu 2 crimes. Estupro não, né? Estupro e roubo. Foram 2 ações. A ação de estuprar e, posteriormente, a ação de roubar, que é subtrair mediante grave ameaça. Então essa é a história 1. O João entrou na casa da Maria, estuprou a Maria, e depois que ele tinha cometido o estupro, o que ele fez? Ele resolveu roubá-la. Isso é um exemplo de concurso material de crimes. Como que a lei vai colocar isso? Ó, quando o agente, né, então estamos falando aqui do concurso material, né? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, é que a lei coloca a omissão porque existem alguns crimes que você pratica se omitindo, né? Então, por exemplo, você não alimenta o seu filho, você está... pensa que você não alimenta o seu filho e depois a pessoa tem ali alguma violação da dignidade sexual da criança, por exemplo, né? Ou bate na criança, sei lá, né? Veja só. Então, quando o agente saiba que é o criminoso, né? Então, quando o criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão,
Então aqui ó, foram duas ações, certo? Pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, e aqui neste caso, veja só, né? Foram crimes que não eram idênticos. Um crime era o roubo, que é um crime contra a dignidade sexual, e o outro crime era o um crime era o roubo, que é um crime contra o patrimônio, e o outro crime era o estupro, que é crime contra a dignidade sexual. Então veja só, quando a pessoa pratica o crime com mais de uma ação e pratica 2 crimes idênticos ou não, o que eu vou fazer? Aplicam-se cumulativamente as penas. Ou seja, a pergunta é, como que o João vai ser condenado criminalmente? Eu vou pegar a pena do roubo e vou somar com a pena do estupro. Eu pego a pena do estupro e somo com a pena do roubo. Então ele vai ser aplicada, vão ser aplicadas cumulativamente as penas. Então cumulativamente é somar as penas, tá? Então aqui depois a própria lei diz que se tiver uma pena de reclusão e uma de detenção, você sabe que tem crimes que são punidos com detenção e outros crimes que são punidos com reclusão. Então primeiro você executa a reclusão. Isso não me parece importante para um concurso da polícia. O que me parece importante é você saber identificar que o crime aconteceu em concurso material, tá? Então, qual é o ponto aqui que eu quero que você entenda? O caput do artigo 69, concurso material. Então o João entra na casa da Maria, ele pratica a primeira ação, que é a de roubar, que é a de estuprar, desculpe, que é a de estuprar. Pois bem, depois que ele estupra, ele pratica um outro crime. Qual é este outro crime? Então ele tem um outro momento. Então, quando fosse meio-dia, quando eu era meio-dia, ele estava estuprando. Terminou de estuprar meio-dia e 5, aí meio-dia e 5 ele vai lá e comete um outro crime, que é o crime de roubo. Então, isso é o concurso material. Mais de uma ação criminosa e a pessoa praticou 2 ou mais crimes. Esses crimes podem ser idênticos ou não. Professor, quando que seriam crimes idênticos? Então, o João foi lá para estuprar a Maria. Depois de um tempo, chegou a amiga da Maria na casa. Ele vai lá e estupra a amiga da Maria também. Então, são 2 ações em 2 momentos diferentes, tá? Então, é isso que eu quero que você guarde. Por quê? Porque você poderia ter um exemplo desses na prova, tá? Então, essa é a primeira ideia, tá? Então, a primeira ideia é exatamente essa. A pessoa comete o crime. Então vamos dar um exemplo da polícia, que por vezes acontece, né? Então a polícia vai realizar a abordagem em alguém, né? E desconfiando que essa pessoa está com drogas, e durante a abordagem o cidadão, o meliante, né, sei lá, o elemento, né, são nomes estranhos, não coloque esses nomes, por favor, coloque agente criminoso, tá? Ou agente, né? Mas durante a abordagem a pessoa faz um ato de resistência. Existe lá um crime no Código Penal, tem até vídeo aqui, né? A gente, na aula 1 de Direito Penal, tem lá todos os crimes que eu já tratei. Um deles é o crime de resistência. Então a pessoa começa a se opor de modo violento à abordagem policial. Então, veja só, ele estava com a droga, isso é uma ação. E depois ele fez a resistência, uma segunda ação. Foram em 2 momentos distintos, foram 2 ações diferentes. Foi mais de uma ação, pelo menos 2, né? Então, foi mais de uma ação e houve a prática de 2 crimes. E esses crimes podem ser idênticos, quando no caso lá do João de estuprar a Maria e depois a amiga da Maria, ou no caso de não ser crimes idênticos. Por exemplo, o João vai lá, estupra a Maria e rouba a Maria, ou você como policial, se for o caso, se estiver abordando alguém, a pessoa estava com a droga para venda, então é tráfico de drogas, e também a pessoa resistiu, então isso é o crime de resistência, tá? Então
Esta é a ideia que eu quero que você entenda. Mas agora a gente vai passar para a história 2. Então isso é o concurso material. Para o seu concurso, me parece que isso é o suficiente. Principalmente porque eu vejo esta prova com a possibilidade de o examinador fazer o que sempre fez, que é pedir para você identificar o que aconteceu ali. Então a pergunta que você precisa se fazer é: foram quantas ações? Pô, foram 2 ações. Foram quantos crimes? Pô, foram 2 crimes. Então é concurso material. E aí, para fins de a pessoa ser condenada, vai somar as penas. Então o cara pegou 20 anos do estupro e 6 anos do roubo, 26 anos. Acabou, tá? Essa é a ideia. Agora a gente vai para uma segunda história, que é a do concurso formal. Ó, história 2. Vou beber uma aguinha aqui. História 2 do concurso formal. João dirigia seu veículo e bateu em um ônibus. Com essa batida, 15 pessoas dentro do ônibus morreram. Consegue entender? O João dirigiu seu veículo e ele bateu em um ônibus, colidiu com um ônibus. Com essa batida, o ônibus capotou, seja lá o que aconteceu, e 15 pessoas morreram. Então, se houve 15 mortes, ó, pelo amor de Deus, né? Tem uma dica de português, né? Não é houveram 15 mortes, é houve, com H mesmo, tá? Houve 15 mortes. Este houve não tem plural, pelo amor de Deus, tá? Então, até quando você estiver escrevendo, houve 2 crimes ou houveram 2 crimes? É houve 2 crimes, tá? Esse houveram não existe para esta ideia de você dizer sobre alguma coisa que está acontecendo, de alguma coisa que aconteceu, tá? Então, olha só. Houve 15 mortes. Aí você precisa pensar no seguinte: quantas ações o João praticou? E veja, eu não quero nem entrar aqui no mérito se foi homicídio doloso no trânsito ou se foi homicídio culposo, eu nem quero entrar nesse mérito, tá? Mas qual é o ponto? O João bateu. Bateu em um ônibus. E esse ônibus tinha 15 pessoas. E essas 15 pessoas morreram. Neste caso, o João, ele cometeu os 15 homicídios dolosos ou culposos em concurso formal. Por quê? Olha o que a lei diz. Quando o agente, mediante uma só ação, então, bateu o seu veículo, foi uma ação, mas essa uma ação dele teve reflexo, reverberou em 15 pessoas que morreram. Então, quando o agente criminoso, mediante uma só ação, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Professor, por que idênticos ou não? Porque algumas pessoas podem ter morrido e algumas pessoas podem ter tido lesão corporal, por exemplo. Tá? Então, mas foi uma só ação. Foi a batida que causou tudo aquilo. Então, mediante uma só ação, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a pena mais grave das penas cabíveis. Ou, se forem iguais, somente uma delas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Então, veja só. Depois, a própria lei diz que as penas aplicam-se, entretanto, de modo acumulado, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto anterior. Então, tudo isso aqui, na verdade, é o concurso material. Mas qual é o ponto aqui que eu quero que você entenda, né? Mas é uma questão bem relevante, né? Neste caso, João cometeu o crime em concurso formal, porque foi uma única batida que causou a morte
de 15 pessoas. A pena de João será... Então, como... Vou até colocar aqui, ó. Como todas as pessoas morreram, a pena de João será uma única pena. É injusto? É injusto. Na minha opinião, é injusto. Porque o cara matou 15 pessoas. O cara matou 15 pessoas. Ele vai responder por um crime só. É louco o negócio. Mas é assim que está na lei. E quem foi eleito dizendo que ia mudar, que ia trazer moralidade, segurança pública, tá dando indulto para as pessoas aí, né? Então, meu Deus, né? Então, sou advogado. O advogado deita e rola com isso aqui, né? O advogado deita e rola por quê? Porque nesse caso a pena é menor. Porque veja só, pensa que se fosse um homicídio culposo, vamos colocar um homicídio culposo, o cara pega lá 2 anos, certo? Se fossem 15 pessoas morrendo, 15 vezes 2 seriam 30 anos. Tá? Mas como a gente está falando do concurso formal, sabe o que vai acontecer? Ele vai pegar a pena de 2 anos e essa pena vai ser aumentada entre 1/6 até metade. Imagina que esse aumento é de metade, é o máximo do aumento. 3 anos. O cara matou 15 pessoas e vai receber 3 anos de pena. Então qual é o ponto aqui que eu quero que você entenda? Como todas as pessoas morreram, a pena de João será uma única pena, aumentada entre 1/6 dessa pena. Então se a pena é 2, eu aumento 2 mais 1/6, 2 mais 1/5, 2 mais 1/4, 2 mais 1/3 e assim por diante. Então aumentada entre 1/6 até 1/2 ou metade. É estranho, mas é o que a lei diz. Então veja só, temos já a diferença do concurso material do concurso formal. Qual é a grande diferença? A quantidade de ações criminosas. Porque veja só, no concurso material eu tenho mais de uma ação. Então primeiro eu estupro, depois eu roubo. Já no concurso formal, eu tenho uma só ação, e essa é a expressão importante, uma só ação. Esta única ação foi a ação que causou a morte de várias pessoas. Pensa o seguinte, João conseguiu desenvolver uma bomba atômica. Então, um exemplo estapafúrdio aqui para você guardar. Ele joga a bomba atômica e... enfim, e todas as pessoas morrem. Então ele joga a bomba atômica numa cidade e todas as pessoas da cidade morrem. Qual é o crime dele? Pode ser o crime de genocídio, seja lá o que for, terrorismo, tem um monte de coisa lá, mas qual é o ponto aqui? De homicídio, não sei, enfim, não vou nem entrar nesse mérito, mas imagine que o João joga uma bomba atômica numa cidade e todas as pessoas da cidade morrem. Concurso formal. Ele vai responder por um homicídio só, que vai ter a pena aumentada de 1/6 até metade. Porque foi um único ato de jogar a bomba. Foi uma só ação. Jogar a bomba. Quantas pessoas morreram? Foda-se. Desculpa a expressão. Não interessa. Eu pratiquei um ato só. Mesmo que esse ato tenha matado 20 mil pessoas. Ele pratica o crime em concurso formal, porque foi uma única ação em que houve 2 ou mais crimes. Então houve 2 homicídios, 3 homicídios, 4 mortes, 5 mortes e assim por diante. Então a diferença do concurso material para o concurso formal, em primeiro lugar, é a quantidade de ações. Por quê? Porque nos 2 casos aconteceram pelo menos 2 crimes. E talvez isso possa te confundir. Porque você pode pensar assim, não, se forem 2 crimes é concurso material. Não. Porque se forem 2 crimes pode ser
tanto concurso material, ó, 2 ou mais crimes, como concurso formal. Está escrito aqui, ó, 2 ou mais crimes. Então, onde você vai definir, vai separar, vai distinguir se é concurso formal ou material? Você vai fazer isso quando a gente estiver numa situação em que houve uma única ação. Então é o caso da bomba atômica, concurso formal. O cara joga uma bomba atômica e mata 1000 pessoas. Ele está praticando crime em concurso formal, porque a ação dele, o ato criminoso dele foi um só. Com vários reflexos, não há dúvidas, com várias mortes, não há dúvidas, mas foi uma única ação, tá? Agora tem uma outra história, que é o caso do crime continuado. História 3. Cara, eu sou bom, né? Você pode falar o que for, mas sou arrogante, sou... eu brinco, né? O pessoal fica bravo comigo, né? Professor, você tinha que ser mais humilde e tal. Não, mas, cara, tem gente, tem estudante de direito que até hoje não entendeu isso aqui, né? Então, e é um negócio que não é assim. Para quem é estudante de direito, não é um negócio assim tão difícil, né? Para quem de fora do direito, eu entendo que há uma certa complexidade nisso aqui, mas eu quero deixar isso aqui mais fácil, tá? História 3. João é pedreiro em uma construção. E todos os dias ele subtrai um pouco de areia e leva para sua casa para fazer reformas em sua residência. Então o João, ele é pedreiro numa construção. E todos os dias ele subtrai um pouco de areia. Então ele pega, todo dia ele leva uma mochila e coloca areia. Porque, veja, imagina, você está numa construção muito grande e aí todo dia você vai trabalhar e quando você vai embora você leva um saco de areia na mochila. Faz isso uma semana, faz isso 2 semanas, 3 semanas, enfim. Crime continuado. Porque ele fez num dia, no outro dia ele faz de novo, no outro dia ele faz de novo, e assim por diante. Então, todos os dias, quando ele vai trabalhar, na volta, ele traz dentro da mochila um pouquinho de areia. Isso é crime continuado. Como que a lei coloca isso? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, e aqui tem uma informação importante, hein? Da mesma espécie. Da mesma espécie. Então, tem que ser, se eu estou falando de furto, é furto. Então, a pessoa subtraiu a areia da construção num dia. No outro dia ele subtrai de novo. Então tem que ser o mesmo tipo de crime. Então ele, com mais de uma ação, pratica 2 ou mais crimes e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos ou ser vistos como continuação do primeiro. E veja só, né? Quando você vai furtar areia, com um saco de areia você não consegue resolver nada, ou praticamente nada. Então, não é assim tão interessante que o cara faça essa subtração num dia só. Então, por que a lei diz? Pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Porque no fundo ele começou pegando a areia e no outro dia ele pegou um pouco mais, no outro dia ele pegou um pouco mais, porque ele tinha na mente dele um objetivo, que era de reformar a casa dele. O que eu quero que você entenda? O crime continuado. Também a ideia qual é? Você vai receber a pena de um só dos crimes.
se estas infrações forem idênticas. Ou vai receber a mais grave se forem crimes diversos, e aí você aumenta a pena de 1/6 até 2/3. É um pouco maior esse aumento, né, do que o concurso formal, que é aumento de 1/3 até de 1/6 até metade, né? Cai isso, professor? Acho improvável, mas só guarde essa informação. Aí, olha o que eu vou dizer para você. Você vai trabalhar na polícia e eu sou advogado, mas vou fazer uma pergunta para você. Compensa o que para um criminoso? Assaltar um banco num dia, aí passa um tempo, ele vai lá e assalta outro banco, e depois vai lá e assalta outro banco. O que eu teria aí? Eu teria concurso material de crimes. O que vai acontecer? Eu vou somar todas as penas. 6, 7 anos para um, 6, 7 anos para outro, 6, 7 anos para outro. Agora, e se todo dia eu entro num banco e roubo esse banco? Crime continuado. Porque as condições de tempo, de lugar, de maneira de execução são de crimes da mesma espécie. Então, se eu for por uma semana e roubar, assaltar o banco todos os dias, eu não vou somar todas essas penas. Cara, isso é muito injusto. E eu sou advogado, estou falando isso com muita clareza. Isso está errado. Mas a gente tem que estudar o que está aqui, né? E claro, eu como advogado não acho ruim não tem problema, né? Mas qual é o ponto? Se eu for num banco e roubar o mesmo banco por uma semana, é claro, eu vou ficar marcado, não, mas vamos supor, tá, que isso possa acontecer. Eu tenho uma pena menor do que se eu roubasse esses bancos, ou se eu roubasse bancos diferentes, porque tem que ser as mesmas condições de tempo e de lugar, né? Então lugar significa que eu estou indo no mesmo lugar cometer aquele crime. Então se eu vou e roubo o mesmo banco, cara, crime continuado, eu vou receber a pena de um roubo só, e essa pena pode se aumentar de 1/6 até 2/3. Mas ainda compensa, cara. O crime compensa. E veja, o negócio é tão louco que, é claro, pelo amor de Deus, entendo o que eu estou falando, né? Nunca falaria isso. Mas se viesse uma pessoa, hipoteticamente, perguntar para mim, doutor, é melhor eu roubar um banco hoje, esperar uns 3 meses e roubar outro? Ou é melhor eu já fazer tudo de uma vez e roubar o mesmo banco com um intervalo pequeno ali de tempo? Cara, rouba o mesmo banco com um intervalo pequeno de tempo. Você vai pegar uma pena só. Essa pena vai aumentar de 1/6 até 2/3, mas é melhor do que somar as duas penas, que é o concurso material. É louco, né, cara? É louco. Mas esse é o crime continuado. Então, olha só. Tabelinha. Inserir tabela. Tabelinha. Aliás, eu acho que eu fiz errado aqui. Vamos lá. Ah, não. Pode ser assim. Ó. Concurso material. Estuprou e matou. Ou estuprou e roubou. Não vou nem colocar e matou porque existe a consequência morte no estupro. Então não quero nem misturar isso agora para você. Mas estuprou e roubou no mesmo dia. Concurso material. Ou até pode ser em dias diferentes. Num dia ele estupra, no outro dia ele volta e rouba. Concurso material. 2 ações criminosas e 2 crimes. Tá? Concurso formal. Jogou uma bomba e matou várias pessoas. Então, claro, aqui, né? 2 crimes e aqui somam-se as penas. Concurso formal, jogou uma bomba e matou várias pessoas. Uma ação criminosa, que é a de jogar a bomba. Vários crimes.
recebe a pena de um só crime, aumentada de 1/6 à metade. Crime continuado. Pessoa que todos os dias leva um pouco de areia da construção. Pelo menos duas ações, vou colocar aqui, ó, várias ações criminosas, vários crimes, precisa ser mesmas circunstâncias, e nas circunstâncias lembre-se do mesmo local, certo? Ó, vou até colocar aqui um pouco da areia da construção, mesmas circunstâncias, certo? E aqui a pessoa recebe a pena de um só crime, aumentada de 1/6 a 2/3. Imagino que no concurso, mais do que isso, o seu examinador não tenha a disposição de avançar. O que pode ser perguntado? Essas diferenças. Então, lembrando, né, concurso de pessoas, são várias pessoas cometendo um crime. Um crime. Concurso de crimes, são vários crimes acontecendo. E esses crimes acontecendo podem ser em decorrência de duas ações ou de uma ação. E aí a gente tem, no concurso material, a gente tem a soma das penas. Estuprou e roubou. Não vou nem colocar no mesmo dia, ó. Estuprou e roubou. Duas ações criminosas. São dois crimes, somam-se as penas. No concurso formal, eu joguei uma bomba e matou várias pessoas. Ou eu bati no ônibus e morreram várias pessoas. Foi uma só ação, mas foram várias mortes, vários crimes. Eu vou receber a pena de um só se forem crimes idênticos, ou a pena do crime mais grave se forem crimes diferentes. Isso é um detalhe que a gente até falou, né, durante o vídeo. E essa pena vai ser aumentada de 1/6 à metade, mas de um único crime. No crime continuado é a pessoa que leva um pouco de areia da construção. Nas mesmas circunstâncias, ela volta lá, mesma circunstância de horário, de modo de praticar aquilo, tal. São várias ações criminosas e vários crimes. E aí o que acontece? A pessoa recebe a pena de um crime só. E essa pena é aumentada de 1/6 até 2/3. Amigos, eu acho que isso aqui ajuda você a resolver 99% das questões, caso o seu examinador pergunte sobre isso na sua prova, tá bom? Essas anotações ficarão disponíveis no Base Jurídica, que é o meu acesso privado, em que você tem acesso aos materiais, você também tem acesso a questões. A gente vai colocar lá a resolução de questões do jeito que eu acho que pode cair para você, né? E se você entrar para a turma anual, professor, mas por que anual? Primeiro, porque compensa, tá? E talvez você queira fazer outros concursos, né? E também porque você, se entrar para o plano anual, vai ganhar a super revisão, tá bom? Então eu fico muito agradecido. Se você quiser entrar no Base Jurídica, os links estão logo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Essa aula, não sei quantos minutos teve, né? Aí uns 40 minutos, mas cara, isso aqui é o suprassumo do que você precisa entender para fazer a sua prova nesta parte. Então a gente já encerrou, ó, só para voltar aqui, a gente já encerrou esses assuntos aqui que estão em turquesa, né,
em azul turquesa. Agora nos próximos vídeos a gente já vai entrar em outros crimes aí, para a gente de fato fechar toda a parte de direito penal. Tá bom, meus amigos? Eu volto em tantos outros vídeos. Fico muito agradecido às pessoas que estão aqui, a você que curte, que comenta. E principalmente, eu sei que é um tanto quanto incômodo, mas eu gostaria de pedir para você, a única coisa realmente que eu peço para você é, se você não quiser curtir, não quiser comentar nada, não tem problema, mas a única coisa que eu gostaria de pedir para você é que você deixasse as propagandas rolarem, né, as propagandas passarem, que você não pulasse as propagandas, porque são as propagandas que ajudam a manutenção do canal, tá? Então, conforme as propagandas aparecem, o YouTube, sendo claro, claríssimo com você, o YouTube paga para o dono do canal, tá? Então isso é muito importante. Então fala assim, professor, eu não posso, eu gostaria muito de poder te ajudar, gostaria muito de retribuir isso que você está fazendo, esse trabalho legal que você está fazendo, essa atenção, esse cuidado que você tem de passar assunto por assunto, de modo detalhado. Sabe como você pode me recompensar ou me remunerar? Deixando as propagandas seguirem. São 15 segundos, 30 segundos, que, enfim, é uma troca que a gente faz de 40 minutos por 30 segundos, eu acho uma troca justa, tá bom? Então se você puder me ajudar com isso, eu vou ficar muito agradecido, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui, eu adoro o que eu faço, cara, eu faço isso aqui porque eu adoro. Hoje é um domingo, eu estou aqui dando aula, porque eu tenho tesão nisso aqui, desculpa falar, eu adoro fazer o que eu faço, cara. E, enfim, eu já falei isso em muitas oportunidades, estou indo embora já, mas só para te dizer, eu sou muito grato à vida, eu sou muito grato a Deus, ao universo, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, por tudo que eu já consegui, por tudo que eu sei também, por tudo que eu consegui aprender, pela oportunidade que eu tive de aprender. Sou muito agradecido por isso. E a melhor forma de você demonstrar agradecimento a Deus é você fazer aquilo que pode ajudar pessoas. Então é por isso que eu venho aqui. Se você olhar o tempo que eu gasto aqui, em tantos e tantos, quantas horas de vídeo a gente já tem aqui, eu tenho mais de 400 vídeos no canal, sendo que 95% dos vídeos são de aulas, aulas mesmo, aula do jeito que a gente dá aqui. Cara, eu faço isso porque quando eu faço ao próximo, eu estou fazendo a Deus. E isso é uma forma de eu agradecer, de eu passar conhecimento, de eu dividir. É dividindo as coisas que você tem que você ganha mais. Quando você divide, você não perde. É a mesma coisa lá da parábola não, da passagem lá da multiplicação dos pães. Os pães foram divididos e eles se multiplicaram. Então é isso que eu quero fazer. Eu gosto muito do que eu faço. Faço isso com muito coração, com muito amor. Então, se você gosta do que eu faço aqui, se você gosta do jeito que eu explico, se você pudesse entrar no Base Jurídica, ainda que fosse por um mês, só para você ajudar esse professor, eu ficaria muito feliz. Mas também, se você quiser entrar para ter acesso ao material, eu acho que é um bom investimento para você. E se você não puder fazer nada disso, se você deixar as propagandas passarem aí sem você pular as propagandas, isso me ajudaria muito, tá bom? E fico muito agradecido e eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!